Fala, gringos! Vocês estão no Anima Nerd. Toda espera valeu a pena. Piu tá de volta pra parte 3 da nossa série, e dessa vez, melhor ainda. Então bora lá. Após todos os acontecimentos anteriores, nos é mostrada a vila onde conhecemos o protagonista pela primeira vez. Ela parece pacífica como sempre, mas não se deixa enganar. Alguns dos comerciantes locais estão realizando promoções em comemoração ao fim das obras de reforma do vilarejo. Enquanto isso, um homem de cabelos longos da cor da lua passa pela feira do comércio. Ao caminhar pela feira, ele escuta todo tipo de oferta dos comerciantes. Porém, ele está com pressa e segue direto para uma casa. Ele abre a porta da casa de uma vez só e dá de cara com uma mulher que lhe recebe com um belo sorriso e pergunta como pode ajudá-lo. O homem de cabelos brancos diz que quer conhecer o dono do lugar, mas a garota informa que só é possível falar com o dono com horário marcado. Sendo assim, o homem mostra para ela um distintivo. Ao ver aquilo, a mulher se espanta e exclama que ele era o capitão do esquadrão de inspeção do clã Hall, Hong Yushin. Ele coloca o dedo sobre os lábios e pede por silêncio, e também para ela trazer o dono até lá e os documentos sobre os ocorridos recentes em Chengdu. A mulher partiu imediatamente atrás do que foi solicitado. Yushin olhava ela se afastar sem demonstrar nenhuma expressão. Seus olhos escuros pareciam estar perdidos, não focando no futuro, mas no passado. Ele via a imagem de um homem completamente trucidado e com a cabeça arrancada ao chão. O gerente da filial, O, havia morrido. Yushin cogitava a possibilidade do assassino que causou a confusão em Sichuan estar também relacionado com isso. Na vila, tudo parecia pacífico, até alguém causar uma confusão e fazer voar diversas joias e objetos valiosos para todos os cantos. Os cidadãos olhavam preocupados para a cena. Era visto um homem de grande corcunda e várias correntes enroladas ao redor de seu corpo. Ele reclamava sobre tentar vender aqueles produtos para ele. Olhando o homem cair do chão à sua frente de cima para baixo, ele o encarava intimidadoramente. E então, irado, perguntava se, por ser corcunda, ele o achava uma piada. O homem caído rapidamente se desculpava e dizia nunca se atrever a pensar tal coisa. Apavorado, o homem dizia que o custo do material e mão de obra eram altos, o suficiente para 3 niangues serem baratos. Mas na vista de todos, o corcunda insistia que ele deveria pagar por 1 niang. O homem dizia que sofreria prejuízo, pois seu negócio era recente. Apesar dele implorar por piedade e permanecer prostrado, o corcunda continuava indiferente, e logo teve outro acesso de raiva. Mas antes dele poder fazer algo, alguém se aproximou e chamou sua atenção. Se aproximou um homem alto, de cabelos brancos, acompanhado de uma moça. O homem saudou o corcunda, perguntou o que fazia ali, e disse que as coisas estavam ruins por ali. Então não deveria incomodar o vendedor, que se quisesse, ele mesmo pagava. O corcunda olhou para ele e então perguntou se era o médico sem sombra, Yushin Pong, devolvendo a pergunta do porquê ele estar ali. Empunhando um leque branco em mão, era realmente Yu Shunpun, e ao seu lado estava Li Sorra. Rindo, Shunpun explicou estar viajando com a sobrinha e por acaso encontrou aquele lugar. Olhando para a sobrinha, explicou se tratar do corcunda de ferro, do Salão das 7 Estrelas, o Kyongwoo, bem famoso na região sul de Jianghu e Henan. Li Sorra se apresentou para o corcunda e o cumprimentou. O médico se aproximou do corcunda e, procurando bem as palavras, disse a ele que se quisesse aquele acessório, então poderia comprar para ele. Contrariado, o corcunda virou o rosto, olhando para o vendedor, e então lançou para suas mãos o colar, falando para ele esquecer aquilo, pois não era um pedinte. Se retirando, gritava para os espectadores irem embora, ofendendo a todos. Shunpun olhava e dizia para a sobrinha ser questão de tempo até o resto do Salão das 7 Estrelas chegar, acrescentando como a aparição dele sempre trazia problemas por onde fosse. Em outro lugar, o céu azul brilhava sobre a água cristalina do rio, com uma cordilheira ao fundo e plantas adornando a margem do rio. Próximo à margem, um homem com trajes discretos estava sentado em um tronco. Ele levantava o indicador esquerdo apontando para frente, lançava uma linha imperceptível na água, e então puxava para cima um peixe agarrado pela boca. Em suas mãos, ele olhava atentamente para o peixe. Acima dele, algumas garças voavam. As percebendo e olhando para elas, de perto era perceptível o seu olho com a pupila de um réptil. Sem fazer nada, ele apenas devolveu o peixe para a água novamente, olhando enquanto o peixe recém-liberto se distanciava. Piu se virava e, ajeitando o chapéu, se retirava, deixando vazio o tronco onde há pouco se sentava. Na vila, em outro momento, Piu se alimentava em um canto solitário, enquanto as pessoas podiam ser vistas ao fundo. Alguém caminhou em sua direção. Este era Yushin, que ao se aproximar imediatamente perguntava se falava com Piu. Casualmente, Piu afirmava que ele estava certo. Esticando o pescoço, Yushin demonstra surpresa com a aparência de Piu, dizendo ser mais belo do que os rumores diziam. Em resposta, Piu disse que se fosse para cuspir coisas desnecessárias, deveria sair. Agarrando na cadeira à frente de Piu, Yushin desculpou-se, dizendo ter esquecido de se apresentar. Sentado e entrelaçando os dedos, se apresentava, sendo Hong Yushin, mas Piu disse nunca ter ouvido falar dele. Shin explicou não ser surpresa. Na verdade, era
era sua primeira vez contando seu verdadeiro nome para alguém fora do clã Hall. Pio pergunta qual negócio o clã Hall tinha com ele. Surpreso, Yushin questiona se Pio de fato não sabe o motivo, então para simplificar, pergunta se ele matou O Sang-yeong, o gerente da filial de Chengdu do clã Hall. Pio admite, enquanto mastiga comida tranquilo. O homem à sua frente parece ser tomado por algum tipo de aura ou modificação de espírito, então logo pergunta pelo motivo daquela atitude. Levando a comida à boca, responde ser por estar reunindo e vendendo suas informações. Pasmo, Yushin pergunta se ele por acaso não conhece o clã Hall, e também se ele acha que conseguiria viver em paz após mexer com o clã, adicionando que uma única ordem dele poderia fazer todos os membros do clã em Chengdu atacá-lo. Terminando a refeição, Pio afirmou não se importar, e completou dizendo que a cabeça de Yushin estaria no chão antes disso acontecer, e o próximo seria o líder do clã Hall. Yushin deu um riso sombrio àquelas palavras. Atrás de sua feição tenebrosa, pensava se deveria se livrar dele ali, mas Pio estava calmo. Mesmo sem nenhum grande movimento, cercou seu alvo com inúmeros fios por todas as direções. Agora, um Yushin surpreso tinha seu rosto cortado por um desses fios. Pio disse para ele nunca mais demonstrar intenção assassina em sua frente, ressaltando ser muito sensível em relação a isso. Yushin abaixava a cabeça, aturdido, e Pio levantava, dizendo não se importar com o tipo de grupo que o clã Hall fosse. Virando-se, disse que se os visse vadiando por aí ou o incomodando, iria arrancar suas cabeças. Em outra área, se viam várias chaminés a fumegar. Lá em uma oficina, um ferreiro batia seu martelo contra o metal aquecido, e logo em seguida o jogava na água, criando uma torrente de vapor. Esgotado, o garoto secava o suor da testa após completar sua tarefa. Uma voz observava que ele parecia ter muitos pedidos, e olhando para trás, ele viu Pio encostado na porta. Surpreendido, Soshu disse que ele deveria ter avisado que estava ali. Pio pontuou como ele parecia muito concentrado, então não queria atrapalhá-lo. Adentrando o local, observou como alguns itens pareciam ótimos, e Soshu explicou ter recebido muitos pedidos. Ele sorria e lembrava que se não fosse por Pio, nunca conseguiria abrir sua forja. Em seguida, curioso, perguntou o que ele fazia por ali, e se por acaso suas lâminas fantasmas foram danificadas. Pio negou com a cabeça. Ele queria fazer um pedido. Ele precisava de uma braçadeira capaz de proteger seu braço. Soshu não esperava por um pedido daqueles, até porque ele pensava que Pio deveria estar descansando no momento. Em dúvida, ele pensava sobre o pedido, mas logo em seguida confirmou. Ele faria algo leve e resistente. Levaria 5 dias para ficar pronto, então ele deveria esperar. Pio agradeceu e eles se despediram. À noite, Soshu voltava para casa, com uma lamparina em mãos. Chegando, ele olhou para os lados, enquanto pensava em Pio. Ele nunca quis uma armadura, mesmo quando lutava contra oponentes incríveis. Então, ele cogitava a possibilidade de ocorrer uma grande batalha. Aproximando de alguns armários, se alegrava por encontrar alguns materiais úteis. Nesse momento, percebeu algo no canto da sala se mexer. Com um olhar indagador, ele rapidamente percebeu que lá deveria haver alguém. Indo até lá, puxou o pano que cobria a pessoa. Porém, aquele que a luz da lamparina iluminou era apenas uma criança. Soshu estava boquiaberto. À sua frente havia uma criança, apenas uma pobre e indefesa criança. Em outro dia, Soshu retornou para o galpão. Abrindo ele, deixou um prato de sopa no chão. Avisou que deixaria comida ali e já estava indo embora. Ele poderia comer a hora que quisesse. No fundo da sala, no mesmo canto e encoberto pelo mesmo pano de antes, o menino se escondia ali, mesmo já tendo se passado dias. Soshu completou dizendo que não pretendia perguntar sobre sua identidade ou por que estava ali. Então, deveria comer para não morrer de fome. Por fim, avisou que só voltaria à noite, mas traria comida saborosa para o jantar. E a porta foi finalmente fechada. Percebendo, o garoto cuidadosamente sondava os arredores. No seu rosto, a preocupação e o medo eram nítidos. Na hospedaria, Pio relaxava enquanto tomava chá. Soshu estava com ele, e em suas mãos, ele trazia um objeto coberto por um pano. O abrindo, se revelou a braçadeira de ferro, no formato de couraças e com a parte dos dedos como garras. Soshu explicou, ele usou ferro macio, então seria possível se movimentar confortavelmente, e se difundisse energia interna, poderia bloquear a maioria das armas. Já revestido com o item, Pio agradecia e elogiava o trabalho. Soshu se gabava de que era óbvio, até porque ele colocou muito esforço naquilo. Quando pareceu lembrar de algo e colocando a mão nas vestes, tirou de lá diversos fios de prata. Ele explicou que tentou fazê-los com os materiais que sobraram após fazer a braçadeira. Elas tinham boa elasticidade e resistência. Contemplando os fios, Pio agradeceu novamente. Soshu então anunciou sua retirada. Aquilo era tudo que ele tinha. Pio questionou a saída repentina, mas Soshu explicou
explicou que tinha um convidado indesejado em sua casa, então precisava conferir se ele ainda estava lá. Essa informação despertou a curiosidade de Pew, mas ele nada perguntou. Na vila, as pessoas caminhavam em diversas direções, entre eles uma mulher que perguntava sobre as novidades. O homem ao seu lado dizia ter certeza de que ele veio para Chengdu, apesar de não conseguir encontrar nenhum vestígio dele. A garota reclamava, aquele era realmente um pirralho problemático, e o homem lamentava ser tão problemático pedirem apoio ao clã Hall. A mulher lembrava de que precisavam fazer tudo secretamente, e os caras do clã Hall não eram confiáveis. Nesse momento, por coincidência, Soshu passou por eles. Apesar de olhar para trás, após passar, seu rosto logo se voltou para outro lado, enquanto a dupla dizia que os outros membros já deveriam ter chegado. Deixado para trás, Soshu apenas pensava que deveria visitar o mercado antes de voltar. Em outro canto, uma bola de ferro gigantesca se chocava contra o chão. Ao redor, todas as pessoas olhavam para a cena. Caído ao chão, o Corcunda se recostava em uma grande mesa, e à sua frente estava Piu. Enfurecido, o Corcunda chamava Piu de maldito, enquanto cerrava os dentes ofegante. Já Piu estava tranquilo, olhando-o de cima para baixo. O Corcunda perguntava se ele sabia quem estava em sua frente. Piu, por sua vez, apenas perguntou se deveria saber. Nesse momento, o Corcunda saiu totalmente do controle, enquanto a face de Piu já demonstrava sinais de seriedade. Enfurecido pelo olhar de Piu, o Corcunda ativou suas correntes, que circundavam seu pescoço. Elevando a bola de ferro, posicionou o corpo como um arremessador de boliche, e então, no grande impulso, rumou na direção de Piu. Contudo, Piu continuava tranquilo, enquanto os fios de aço em suas mãos se soltavam. Nesse momento, uma voz gritou: "Pare!" Era a mulher vista há pouco. Naquele instante, os dois homens estavam imóveis, a poucos metros de distância um do outro. Irritado, o Corcunda olhou para trás, procurando a dona da voz que o parou. Lá estavam a bruxa de sangue de fogo, Yosi-Yong, do Salão das Sete Estrelas, e o dragão da Tempestade de Fogo, Sa-Hyo-Kyung, o líder do Salão das Sete Estrelas. O Corcunda tentava convencer o líder de que foi o outro homem quem começou, mas com extrema seriedade, Ryo-Kyung dizia para ele olhar para sua frente. Nesse momento, seus olhos viram algo surpreendente. Como seu líder explicava, se ele tivesse dado um passo à frente, teria sido cortado em pedaços. Enquanto recolhia os seus fios, Piu lamentava o ocorrido. Se dirigindo a ele, Ryo-Kyung dizia não saber o que aconteceu entre eles, mas apesar disso, aquele não havia sido um ataque brutal demais, e atacar seu irmão jurado era o mesmo que atacar o próprio Salão das Sete Estrelas. Então, se fez aquilo sem o bom motivo, não o deixariam impune, concluiu ele. Piu franziu as sobrancelhas ao ouvir aquilo, e os dois homens trocaram olhares intimidadores. Mas a mulher atrás dele disse para Ryo-Kyung parar. Com certeza, foi o Corcunda quem começou tudo. Fazia provavelmente o que bem queria, e ficou irritado com aquele homem. Imediatamente, o Corcunda se revoltou contra seu Leong, mas em resposta, ela apenas perguntou se estava errada, e como ele ficou em silêncio, admitiu a culpa. Então ela tomou a frente, pediu desculpa no nome do Corcunda, e se apresentou como membro do Salão das Sete Estrelas, dando seu nome, e depois perguntando pelo de Piu. E ele respondeu: Piu-Wo. Era um nome tão elegante, ela dizia. Eles pagariam pelos danos, então poderiam todos recuar. Por fim, perguntando o que ele achava, Piu olhou bem para aquilo, e então virou-se, se retirando enquanto saía. Os três membros do Salão das Sete Estrelas olhavam com seriedade, enquanto Seu Leong discava como, independente do que ocorreu ali, a atmosfera de Chengdu era sombria. Voltando-se aos outros, destacou que até descobrirem o que estava acontecendo, não deveriam se envolver em conflitos. Afinal, estavam em missão. Voltando para o garoto misterioso, ele comia animado um frango. Sorrindo, Soshu observava aquilo. E no estabelecimento Soyeon, Piu está sentado numa mesa, enquanto pergunta por informações sobre o Salão das Sete Estrelas. À sua frente, Yushin perguntou se Piu não o mataria se o incomodasse. Como Piu soube que ele estava ali e por que estava perguntando sobre o Salão das Sete Estrelas? Piu disse que ele não precisava saber daquilo, mas ele insistiu, precisava saber. Então Piu concluiu que ele queria morrer. Sorrindo, Yushin disse não se importar. Com o clã Hall, ele não poderia fazer o que quisesse, mesmo se ameaçasse um de seus membros, pois havia procedimentos. Mas, se tornando sério, afirmou ser diferente para ele. Então, insistiu. Se respondesse suas perguntas, ele encontraria informações sobre eles. Piu ficou um segundo em silêncio, mas em seguida disse que Yushin poderia fazer sua pergunta. Yushin admitiu não esperar por uma resposta tão rápida, mas indo a ela, a pergunta era sobre o objetivo final de Piu para ter artes marciais tão poderosas. Piu disse não ter nada do tipo.
Yushin ficou admirado, perguntando sobre algo como ser governante de Sichuan. Piu contou que aprendeu artes marciais para sobreviver. Ele se agarrou à vida para se vingar, e agora que se vingou, já não tinha desejos. Pin adicionou que a única coisa que gostava era de ler livros. Yushin dizia achar interessante aquela história de vingança, enquanto em pensamentos achava bom que ele não tivesse grandes ambições. Unindo a palma das mãos, Yushin disse que ouviria a história em outro momento, pois eram pessoas ocupadas. Em seguida, perguntou o que Piu queria saber do Salão das 7 Estrelas. Piu foi direto, ele queria saber o que os trouxe para aquela cidade. Yushin disse que investigariam, até porque também estavam curiosos por eles irem lá sem um motivo aparente. Piu se aproxima da porta, dizia permanecer em Chengdu por enquanto. Então Yushin deveria entrar em contato com ele assim que tivesse as informações. Em resposta, Yushin concordou sorrindo e se despediu. De volta para seu quarto, Piu sentado, lia tranquilamente enquanto uma mulher sentava à sua frente. Enquanto ele distraído se concentrava no texto, a mulher cortava uma maçã com uma faca. Piu pegava um pedaço, dizia para ele comer um pouco e levava o pedaço até a boca dele. Depois, perguntava o que ele achou. Aquela havia sido uma maçã encomendada por um pedido especial. Dizia que o gosto era fresco e muito saboroso, mas antes de terminar sua fala, perdeu lentamente a consciência até enfim desmaiar. Piu olhava atento para aquilo. Antes do corpo dela cair ao solo, ele a segurou em seus braços. Com ela em seu colo, observava como havia uma fragrância feminina por toda a parte da sala. A garota foi colocada na cama, enquanto alguém se aproximava e perguntava como ele vivia em um quarto daqueles o dia todo. Em resposta, Piu afirmou ser melhor do que comer apenas vegetais, enquanto se vive nas montanhas, sem nada. O homem, um careca de cavanhaque trajado de laranja, ria e concordava, pois uma vida que era o paraíso de um era entediante para o outro. Em seguida, perguntava se Piu sabia quem ele era. A resposta foi uma negativa. Então o homem ressalta que, apesar disso, Piu não parecia surpreso. Ele explicou, é porque não sentiu a hostilidade dele. Se tivesse sentido, o mataria. O homem ria novamente, dizendo entender por que Mujong era tão obcecado por ele. Piu então concluiu, como pensava, ele era da seita Qinchen. O homem se representou, era Goyob, o sênior de Mujong. Além do fato não revelado a Piu dele ser o espadachim mais forte de Qinchen, Piu perguntava sobre o porquê dele estar ali. Se ele não estava por vingança, então o que queria? Sombrio, ele lembrava que Piu era o caçador da seita Qinchong ser arrasada. Mas Piu não entendia como era o culpado, o que levou Yob a questionar se ele negava o fato. Embora Piu não negasse, dizia que a reputação manchada da seita foi provocada por pessoas da própria seita, já que ninguém forçou Mujong a aprender artes demoníacas. Yob ficou em silêncio, pensativo. Então foi direto. Sua intenção original era de matá-lo para restaurar a honra de sua seita. Olhando para ele agora, admitia pensar que se tratava de uma pessoa má e imperdoável, mas não sentia nenhuma energia maligna vinda dele. Olhando bem, ele parecia robusto como uma pedra, tão escuro quanto a escuridão, absoluto e poderoso como um relâmpago. E assim, como nem todas as pessoas justas parecem brilhantes, nem todos que parecem sombrios são maus. Ele pensava não haver nada inútil na criação, então os céus deveriam ter trazido ele por algum motivo. Ele admitiu ser da vontade dos céus que a seita Qincheng acabasse de tal forma. Era um castigo para a seita taoísta incapaz de manter sua pureza. Aquilo era um empate, então eles não mexeriam mais com ele no futuro. Piu olhava atento, mas em silêncio. Então Yob pediu para ele prometer algo. Como os dois principais pilares de Sichuan, os Qincheng e os Emei, interromperam suas atividades, todos teriam que assumir seus lugares. E como entre eles estariam pessoas indignas, um grande desastre poderia atingir não apenas Sichuan, mas o mundo. O que ele esperava era que Piu pudesse impedir isso de acontecer. Mas Piu desviou o olhar e disse não poder prometer aquilo. Apesar de não negar as coisas que fez, não se sentia no direito de fazer aquilo. Goyob desejava que ele se tornasse alguém que segue o caminho da retidão, abomina a maldade e demonstra compaixão pelos desafortunados, e que se o encontrassem novamente, se o destino permitisse. Dessa forma, ele saiu, deixando Piu lá, parado no meio do quarto escuro. Para si, Piu dizia que, sendo como era, não havia como ter pena dos outros. Lá fora, a lua cheia iluminava o céu, apesar do grande número de nuvens ao seu redor. Em uma daquelas casas, um menino que se alimentava revelava seu nome. Ele se chamava Nan Xinwu. Ao ouvir, Soshu dizia achar um nome legal, em seguida perguntando de onde ele era. O garoto pegava mais um pouco de alimento e dizia ser de Efei. Curioso, Soshu questionou o fato de Efei ser da província de Anhui, que fica a milhares de quilômetros de distância. Então, como ele veio de tão longe?
mas a única resposta foi um descontraído "não sei". Então, preocupado, ele perguntou se o estavam perseguindo. Parando para pensar, o garoto mastigava e pegava mais um pouco de alimento. Acima, no teto, alguém camuflado os observava. No instante em que o garoto iria dizer sobre essas pessoas vestidas de alguma coisa, algo caiu do teto e, num movimento vertical, causou um grande corte no ombro do garoto, jorrando sangue para todos os lados. O causador daquilo sorria, enquanto a expressão de Soshu era de grande pavor. Estarrecido, o garoto completava sua frase, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Eram homens de preto. Alarmado, Soshu gritava por Shinwoo, que caía contra o chão. Com um chapéu de bambu na cabeça, o homem que o golpeou guardava novamente sua espada na bainha. Ele era o espada sanguinária de Berserk, Joe Sanshoki, do Salão das 7 Estrelas. Ele se perguntava se não deveria trazê-lo vivo, mas de todo modo, o matando devia conseguir ao menos metade de toda a recompensa. Contudo, os dedos do garoto se moveram, bem na frente de Sanshoki, que observava curioso. Gritando descontrolado, o garoto se contorcia sobre a poça de seu próprio sangue. Os gritos se estendiam e eram extremamente violentos. Sanshoki olhava para aquela cena bizarra. O garoto que deveria estar morto agora estava em pé, e virando o rosto, voltava-se para ele. Contudo, ainda assim Sanshoki olhava para a cena, sem nenhum sinal de ansiedade. Pelo contrário, dizia não entender o ocorrido. Ele sorria por saber que ele estava vivo. Agarrando a cabeça da criança, pontuava como agora poderia obter a recompensa completa. Olhando para ele, os olhos do garoto estavam acinzentados, como que fora de si, e agarrando o braço de seu inimigo, o garoto apertou com uma força imensa. E em seguida, o tirou do solo, erguendo ele para cima como se não fosse nada. E por fim, lançando ele contra o solo novamente, causando rachaduras no chão após o impacto. Soshu olhava para aquela cena, completamente aturdido, mas Sanshoki logo levantou, admitindo ter sido surpreendido. Olhando para sua frente, o garoto olhava para ele como uma besta. Sanshoki pensava que enquanto um garoto desconhecedor de artes marciais, a sua força não fazia sentido. Não só isso, olhando para o corpo do garoto, observou que a sua ferida foi totalmente curada. Sorrindo, lembrava como afinal, aquela não era uma missão normal. Então ele dizia se perguntar o porquê de pagarem tanto pela missão, mas agora tinha sua resposta. Cravando sua espada no chão, dizia ser melhor. Assim, não precisaria se preocupar em matá-lo, e o incentivava. Ele que viesse, então veriam se ele conseguiria lutar após ter todos os membros cortados. Furtivamente, Soshu se deslocou até as costas de Sanshoki, o agarrando e gritando para o garoto fugir imediatamente, chamando pelo seu nome, Nan Shinwoo. O garoto foi tirado do estado de inconsciência, e Soshu insistia para ele fugir. Sanshoki tentava se livrar, e olhando aquilo, o garoto confuso não sabia o que fazer. Soshu gritou novamente. Ele precisava fugir, para a frustração de Sanshoki. Com um golpe da palma de sua mão no peito de Soshu, ele o arremessou para longe, voltando-se para o garoto. Lamentou irritado por perceber que ele fugiu. Praguejando, ele saiu lentamente. Para trás ficou Soshu, semi-consciente, recostado na parede, com os braços e a cabeça caídos. No último esforço, com dificuldade, ele tentava chamar por Shinwoo. No estabelecimento Soyeon, uma voz revelava que o Salão das 7 Estrelas procurava uma criança. Olhando para a pessoa, Pil estava curioso com aquela informação. Yoshin confirmou. Eles estavam perguntando por avistamentos de uma criança de 15 anos e bastante magra. Pil perguntou pela motivação, e Yoshin dizia ainda não saber. Os membros do clã Hall foram mobilizados, mas eram muito reservados sobre esse assunto. Nesse momento, uma voz do lado de fora interrompeu a sala, pedindo para o soltarem. Pil identificou rapidamente a voz como sendo de um conhecido. Yoshin perguntou para uma moça. Ela explicou que alguém chamado Tang Soshu tentava entrar à força para procurar alguém. Pil entendeu que era ele, então saindo do quarto, foi em direção à voz. Chegando lá, Soshu estava rendido por 2 funcionários do estabelecimento. Vendo Pil, ele chamou por seu nome. Desesperado. Se aproximando, Pil perguntou o que havia acontecido. Soshu agarrou a manga de suas vestes, e então implorou pela ajuda de Pil, que então disse para ele falar, mas Soshu perguntou se ele o ajudaria, e Pil disse que apenas se pudesse. Soshu explicou que havia uma criança em sua oficina, e algum artista marcial de espada invadiu o local e tentou sequestrá-la. Mas havia algo errado, ele acrescentou. O ombro da criança foi tão gravemente cortado que deveria ter atravessado o osso e a matado. Mas apesar disso, ele se contorceu e depois se levantou. Yoshin se aproximou deles, dizendo que o artista marcial da espada deveria ser o membro mais jovem do Salão das 7 Estrelas, Joe Sanshoki, espada sanguinária Berserk. A criança ainda estava viva apesar de ter um ombro
cortado? Perguntou ele sério. E então levantou a possibilidade daquilo estar relacionado com o Rei Demônio. O Rei Demônio é o homem que há mais de 10 anos causou um alvoroço em Jianghu, com suas habilidades de recuperação sobre-humanas, algo inimaginável. Não importava o mestre das artes marciais que ele enfrentasse, ou o quão grave fossem os ferimentos, ele sempre sobrevivia. Então um boato começou a se espalhar por Jianghu. O boato dizia que aquele que descobrisse o segredo do Rei Demônio viveria para sempre. Por isso, eventualmente Jianghu surgiu uma esperança para desvendar o segredo do Rei Demônio. Na vila, um grande incêndio se alastrava no meio da noite. Havia gritos de pessoas pedindo por ajuda, alguns desesperados pela situação e outros correndo aflitos. Mas no meio deles, uma mulher, Xiao Liong, andava calmamente. Ela pensava que a criança deveria ter corrido para aquela direção, se perguntando se ela não estaria ali. Eles não poderiam ficar em Sichuan por muito tempo, já que não era território deles, embora tudo já deveria ter se resolvido se tivessem a ajuda do clã Hao. Um homem a chamava e perguntava o que fazia. Era Jia Ung-pyong, espadachim lobo do Salão das 7 Estrelas. Ela afirmava procurar pelo garoto, a quem chamava de Rato. O homem dizia que ele já deveria ter escapado. Xiao Liong lamentava e então havia perdido seu tempo. Ung-pyong questionava sua ação de colocar fogo em tudo, podendo atrair as seitas de Chengdu. Sorrindo, Xiao Liong lembrava que não poderiam vir. Eles nada poderiam fazer por causa do Piu. Diziam que Piu desmoralizou eles tanto que tremiam só de ouvir seu nome. Ung-pyong escarnecia daquelas palavras. Para ele era um exagero. Os artistas marciais de Chengdu nunca temeriam um artista marcial sem nome. Animado, ele agarrava a empunhadura da espada e enquanto a desembainhava, dizia que se o encontrasse, usaria da espada lobo de sangue para cortar sua cabeça com um único golpe, o matando sem ele sequer reagir. Caminhando no meio daquela destruição, ela disse esperar pelo dia que sua cabeça cairia no chão, e ele disse que assim que cortasse a cabeça dele, traria primeiro a ela. Ouvindo o som dos gritos desesperados, ela disse a ele como aquele som era sempre muito agradável. Quando uma linha desceu dos céus na direção de Ung-pyong, circulando seu pescoço, no outro instante ele era erguido pelos fios, e imediatamente Xiao Liong virou assustada. Seus olhos se arregalaram. Ele estava a 1 segundo do seu lado, e agora estava lá em cima. Dependurado por fios de aço, ele agonizava, enquanto as linhas apertavam seu pescoço e faziam suas veias saltarem, até o ponto em que seu pescoço era rasgado, na frente de uma Xiao Liong assombrada. O sangue dele escorria para todos os lados. Em algum canto, outras pessoas também sofriam com o incêndio. Uma delas ia até sua casa e lá encontrava apenas cinzas. Vendo a cena, uma mãe segurava a mão de seu filho enquanto chorava. Lissorra também via, chocada, enquanto se perguntava como aquilo aconteceu. Chumpung não sabia, mas dizia que algo terrível acontecia naquele momento. Ele pensou no desastre que aconteceu recentemente em Chengdu. Era também um incêndio, mas sua atenção logo foi chamada para um homem próximo. Ele o reconheceu. Parecia ser o espadachim de bambu, Gan Lihei, do Salão das 7 Estrelas. O homem tinha cabelos grisalhos, 2 grandes cicatrizes em seus olhos na vertical, e os olhos eram cobertos por uma venda preta. Ele caminhava em direção a algo. Sora perguntou sobre o que ele procurava, e Chumpung disse estar curioso também. Ela acrescenta que deveria ser algo importante, senão tanta intenção de matar não vazaria dele. Surpreendido, ele perguntou se ela conseguia sentir intenção assassina. Olhando para o homem, disse ser impossível não sentir, quando isso estava tão óbvio. Enquanto Chumpung, admirado, a olhava, ela o convidou para segui-lo. Eles foram atrás do homem, mas não o encontrando, Chumpung perguntou se havia notado eles, enquanto Sora destacava como ele desapareceu rápido demais. Quando encontraram algo, era uma mancha de sangue no chão, e imediatamente após isso, viram algo ainda pior. Chocados, olhavam para o corpo do homem totalmente desfigurado após ser brutalmente assassinado. Face se revelavam os olhos cinzentos, e sangue jorrava de sua boca, nariz e olhos. A cidade crepitava, as chamas se espalhavam e a fumaça subia. E lá estavam eles, frente a um cadáver. Abalada, Lissorra solta um pequeno berro e logo tampou a boca com as mãos. Chumpung dizia não acreditar. Foi tudo em um instante. Preocupada, Sora perguntava como aquilo era possível. Um artista marcial desse nível morrer assim. Pung afirmava não saber que havia um assassino daqueles no mundo.
Ele olha para Sora e explica que deve ser ele. Sora entendeu. Ele falava do homem que causou um caos absoluto em Chengdu recentemente. O assassino que enfrentou todas as seitas de Sichuan sozinho. Chumpung achou se tratar de rumores exagerados, mas após ver isso, não parecia mais exagero. Ao olhar para aquele cadáver, pensou que um grande desastre ocorria por Sichuan. Contudo, logo o dia nasceu novamente. O sol iluminava forte e seus raios atingiam as folhas de uma árvore e os corvos que lá estavam. Uma mão cravava seus dedos na terra, na tentativa de agarrar-se. Era um menino, Xinwu, que se arrastava enquanto um rastro de sangue era deixado atrás de si. Atrás dele, um homem de cabelo comprido perguntava o que o garoto era. Ele achava incrível um humano poder ser daquele jeito, enquanto o garoto tentava fugir. Ele puxou 3 longas agulhas. Em seguida, pôde ser ouvido o grito de dor do garoto. As agulhas da mão do homem foram parar nas costas do garoto. O homem explica como mesmo o melhor dos artistas marciais não sobrevive após perder tanto sangue. Então ele entendia por que queriam ele. Ele olhava sereno para Xinwu, tranquilo, enquanto o garoto chorava e implorava para ele poupá-lo. O homem afirma não fazer nada de errado. Matar os inocentes e morrer por ser inocente. Isso é Jiang Hu. Ele não sabia como o garoto havia conseguido tal constituição, mas seu cliente iria despedaçá-lo para encontrar a causa. Iriam analisar cada veia e gota do fluido espinhal. Então, morreria, ainda que fosse mortal. A imortalidade é o sonho de muitos, e este sonho era a razão de sua morte. Se ouviu o vento soprar nas folhas das árvores, junto ao som de passos apressados. Era um Sanshok. Desesperado, gritou algo sobre o irmão mais velho e terem problemas. O homem curioso esperava pela explicação. Então Sanshok espera que o 6º irmão mais velho, Li Hei, estava morto. Após ouvir, o outro homem ficou atônito. O corpo foi encontrado por Yu Chumpung. Sanshok contava e o de cabelos longos permanecia sem reação. Em Chengdu, após todo o caso da noite anterior, as coisas estavam calmas. O corcunda caminhava pelas ruas da vila, sorria e então ressaltava como seu Leong causou um grande problema dessa vez. Sua expressão logo mudou, lembrou de Piu e da humilhação que passou por culpa dele. Ele iria matá-lo da próxima vez que o visse. Pés apressados saltavam pelos telhados. Era Sou Leong que se movia pela cidade. O corcunda notou quando ela passou logo acima de sua cabeça. Ele se perguntava para onde ela ia com tanta pressa, enquanto se escondia dos olhos do público, como se algo acontecesse. Ele decidiu que averiguaria aquilo, mas quando se prepara para isso, gritou de dor após uma lâmina ligada a um fio atravessar seu ombro. No outro instante, os fios já contornavam seu pescoço, que então pressionavam. Ele era brutalmente enforcado. As veias de seu pescoço saltavam, e seu rosto avermelhou pelo sangue que subia para a cabeça. Nesse momento, ele soltou a bola de ferro da mão, e em seguida a disparou para longe. A esfera se chocou contra um edifício e com um impacto lançou destroços para cima. A poeira era espalhada em volta da região onde a bola acertou. E lá se via alguém de cabelos prateados, com os olhos avermelhados. O corcunda reconhecia aquele que via. Seu arremesso quase acertou o alvo, que desviava a corrente de sua direção com a braçadeira de aço. Era Piu. Ele olhava sério para o corcunda, enquanto este, em resposta, gritou furioso, enquanto Piu se mantinha sereno. Pouco depois, a fumaça subia aos céus, igualmente escuro. Os corvos voavam, e sob eles havia mais um cadáver. Era o corcunda, atirado sobre a poça de seu sangue, que também manchava suas vestes. Agitada, Lissora chamou por seu tio, então mostrou para ele o corpo encontrado. Ao olhar bem, era nítido quem era aquela pessoa. Surpreso, Chumpung percebeu ser o corcunda de ferro. Lembrou de Gan e pensou se havia morrido para o mesmo assassino. Concluiu que o assassino parecia determinado a matar o Salão das 7 Estrelas. Lissora perguntou se o assassino tinha alguma rixa com eles. Cogitou ter como culpado um grupo, como a Tropa dos 100 Espíritos. Mas a Tropa dos 100 Espíritos nunca teve atividades em Sichuan, pontuou Chumpung. Aquilo parecia ser feito pelo assassino notório dos boatos. Olhou para o corpo destroçado do corcunda e acrescentou não saber se tinha uma rixa com o salão, mas era nítido suas técnicas incríveis de assassinato. Lissora perguntou quem era e como aprendeu a matar assim, enquanto o imaginou com uma aparência monstruosa. Chumpung contou que, segundo os relatos, era jovem e bonito. Lissora não acreditou, porque alguém assim faria algo do tipo.
Chumpong parecia refletir e ao se afastar achou que deveria ir, pois ele ainda mataria mais. Lee Sora questionou, porque achou que eles deveriam apenas observar a situação. Chumpong explicou, alguém que viveu a vida como um cavalheiro não poderia ficar parado após ver atos tão cruéis. E embora fossem excêntricos, os membros do salão ainda integravam as facções ortodoxas. Sora agarrou em seu braço e concordou. Enquanto saíam, Chumpong se perguntou quantos mais atos horrendos aquele assassino cometeria. Na floresta, os 4 membros restantes do salão corriam. Ryu Kyung alertou todos a terem cuidado. Não sabiam de onde ele atacaria. Em pensamentos, se culpou por sua negligência. Não sabia que era a pessoa que se desentendeu com o Corcunda. Deveriam ter matado ele na hora. Se moveram silenciosamente para não chamar a atenção das seitas Emei e Qinsheng, mas no fim perderam 2 de seus irmãos. Se perdessem mais um, estariam em apuros. Sanchoku perguntou se o motivo de serem alvo era pela briga recente. Sanhui acredita que se fosse por isso, Pil não seria tão persistente. Na opinião dele, o motivo era o garoto nos braços de Sanchoku. Ele se irritou, então Sanhui pediu para se acalmar, pois entregar o garoto poderiam matar Pil-Woo em vingança. O líder Ryu Kyung garantiu que Pil pagaria por toda a humilhação sofrida. Imediatamente, os outros 2 gritavam que o seguiriam. Seu Leong olhou para trás e destacou como os garotos eram todos iguais, todos tolos, embora até achasse aquilo bonitinho. O céu parecia sombrio e acima de suas cabeças se viam muitos corvos. Eles continuavam a correr, floresta dentro, enquanto se afastavam cada vez mais de Chengdu. Ryu Kyung notou algo de errado e após seu Leong questioná-lo, explicou que a floresta ficava mais escura. Atrás, um grito se ouviu. Era Sanhui, que olhava para baixo. Os outros 3 viam aquilo espantados. Sério, ele alertava para correrem. Logo, caiu ao chão, enquanto parecia ter algo a puxá-lo. Enquanto gritava, algo o puxava para dentro da floresta. Os outros membros chamavam por ele e logo corriam em sua direção, com exceção de Sanchoku, que ficava para trás, sem entender o que ocorria, e antes de poder fazer algo, notou algo de estranho. De seu corpo, sangue estourava para fora dele, enquanto os outros membros corriam apressadamente na outra direção. Eles viam Sanhui, mas desesperado, Sanhui mandava eles se afastarem, mas antes de poder explicar o porquê, desapareceu na escuridão. Os outros 2 pararam. O líder se perguntava como aquilo aconteceu. Eles deveriam salvar Sanhui logo. Nesse momento, percebeu haver algo estranho. Perguntou por que estavam apenas em 2. Deveria ter mais um. Seu Leong mordia as unhas. Ela destacava como focaram apenas em Sanhui. Irado, Ryu Kyung lembrou terem trazido o garoto ao custo da vida de seus irmãos. E agora, até o mais jovem se foi. Nesse momento, preso por vários fios, Sanhui o chamou. Eles olhavam para aquilo, aturdidos. Sanhui estava logo acima de suas cabeças, e pendurado por diversos fios. Estes apertam seu corpo e então picotam sua carne em vários pedaços que caem bem em frente à dupla restante. Enquanto veem aquilo assombrados, eles gritavam pelo nome de Sanhui, cuja cabeça se encontrava separada ao chão. Daquela direção, alguém se aproximava. Era Pil-Woo. Ele passava pelos restos mortais de Sanhui e agora cravava os olhos reluzentes na direção deles. Incapaz de dizer qualquer coisa, seu Leong tremia. Já Ryu Kyung, por sua vez, bufava de raiva. O chamou de desgraçado e em seguida saiu de controle ao liberar sua energia. Ele disparou na direção de Pil e atrás de si, sua aura tornou a forma de um dragão alaranjado. Pil não esboçou reação. Ryu Kyung firmou o pé no solo, fechou os punhos e ajeitou o ombro na posição de ataque, e então projetou o braço em um poderoso soco. Dele, o poder parecia transbordar, tanto que de sua boca saíam faíscas. Entretanto, o golpe não acertou Pil, que desviou. Ryu Kyung praguejou contra Pil-Woo, fechou outra mão e golpeou com ela também, mas novamente errou, o que o fez se perguntar o que acontecia. Ele tinha certeza que atingiria, mas seus golpes não causavam nenhum dano. Os golpes miravam os pontos vitais, então ele desviava apenas o suficiente para os golpes errarem. Era como se atacasse uma sombra. Pil desviava de todos os golpes. Então Ryu Kyung colocou ainda mais força em um soco, tanto que após o golpe se formou uma cortina de fumaça envolvida por raios. Após o golpe, Ryu Kyung mantinha a posição de ataque e olhava em direção a seu oponente. A fumaça se dissipava e Ryu Kyung contemplava chocado seu oponente. Mesmo após aquilo tudo, Pil-Woo permanecia ileso. De cara fechada, Pil olhava para ele. Ryu Kyung ainda não podia entender. Pil desviava como se já soubesse os movimentos que ele faria.
Seu Leong chamou por ele, mas Pio levantou o braço revestido pela braçadeira, com algumas lâminas pairadas sobre o braço esticado. Pio lançou as lâminas na direção dela, que ao notar, imediatamente se colocou em posição de batalha. Sua energia cor azulada parecia tomar forma ao seu redor. Acima de sua cabeça se formou uma coroa, que se esticava como grandes orelhas. Ela disparava na direção de Pio, enquanto passava pelas lâminas e fios. Com um olhar de desesperança, Ryukyong tinha o pescoço cercado por fios, enquanto algo se movia por detrás dele. Seu Leong gritou para ele, e em seguida freou seu movimento, até perder a impulsão. Atrás de Ryukyong, Pio segurava seu rosto com um braço de aço, além de colocar fios em volta de seu pescoço. Então Pio perguntou para seu Leong sobre o motivo de quererem o garoto, o que confirmava a teoria deles do motivo de Pio atacar eles. Pio ameaçou puxar o fio ao ver sua hesitação, mas o próprio Ryukyong respondeu. Eles também não sabiam, apenas pegaram a solicitação. Quando Pio ameaçou fazer algo, seu Leong gritou para ele esperar, pois poderiam conversar, então ele não precisava parecer tão ameaçador. Ela explicou, eles também não sabiam muitas informações, então pediu por calma. Pio, sem falar nada, apenas soltou os fios e liberou Ryukyong. Mas, uma vez solto, ele imediatamente aproveitou daquela chance para atacar. Ele preparou o golpe e moveu o corpo, mas no outro segundo, uma lâmina atingia a testa de seu Leong, que caía ao solo. Ryukyong berrava ao ver aquilo. As lágrimas jorravam de seus olhos, enquanto ele gritava com todas as suas forças que Pio havia matado sua família, e por isso o mataria. Outra vez ele se lançou contra Pio de punhos fechados, e enquanto emanava energia. Contudo, Pio estava calmo. Seus cabelos claros escureciam até se tornarem negros, e pareciam revestidos por eletricidade. Algumas faíscas saíam dele, e essas se confundiam com seus fios de cabelo. No outro instante, Pio cortou o campo de batalha e transpassou seu oponente. Na barriga de Ryukyong se viu um buraco. Ele cuspia sangue, e enquanto caía, suas últimas palavras foram reconhecer Pio como ceifador. Pio olhou para trás. Seu cabelo agora se tornava prateado novamente. O garoto coberto por um pano dormia em meio a todo aquele caos. Pio pegou ele e o carregou por cima do ombro, enquanto retornava para Chengdu. Em seu retorno, Pio olha para o garoto, ao achar que ele disse algo sobre o Rei Demônio. Pio reflete sobre o garoto, que estava à beira da morte há um instante. Agora, respira normalmente. Não deveria haver outra pessoa assim em toda Jianhu. Para ele, o segredo da imortalidade e juventude eterna soam ridículos. Era da natureza humana morrer na hora certa. Nada poderia ser feito quanto a isso. E mesmo que seja possível, ele pensa sobre qual o preço daquilo. Nesse momento, espantado, ele foi tirado de seus pensamentos. Na sua frente havia um homem. Pio estava surpreso. Ele não sentiu nenhuma presença, e isso nunca aconteceu antes. Sério, ele deixa o garoto no chão, enquanto seus olhos estavam fixos no homem misterioso. Uma brisa suave foi de encontro a Pio. Ela passou por ele e parecia ir embora, mas logo se transformou em um sopro violento. Pio percebeu que aquele não era um vento normal. Na verdade, parecia um dragão gentil, mas não só gentil, forte também. Os olhos de Pio reluziam. Se o homem quisesse lutar, ele não teria escolha. Ambos projetavam suas auras, como se um dragão esverdeasse confrontasse uma grande serpente esbranquiçada de olhos vermelhos. Essas serpentes se lançavam na direção do homem, e Pio, sério, pensou que assim ele deveria se revelar. Contudo, o homem sorria, e com apenas o brado de sua voz em sua volta, se criou um círculo que desmantelou o ataque. Pio tampou os ouvidos e fez uma expressão de dor. O homem achou curioso ele imitar a técnica de certa pessoa. Olhou para Pio e chamou ele de inseto desagradável, enquanto atrás de si podia ser visto a imagem de um dragão admirável. Pio se espantou. Ele era forte, mas não o forte do tipo normal. Preocupado, imediatamente se colocou em posição de batalha e liberou suas linhas revestidas com energia, pois era uma questão de vida ou morte. O homem de cabelos castanhos sorriu enquanto as linhas se aproximavam dele. Sem mover um músculo, criou uma barreira cujos fios não poderiam adentrar. Acima dele, o céu era tomado pela aurora, enquanto o homem erguia 2 de seus dedos. Logo acima, o vento giratório formou um tornado verde escuro, e ao apontar o dedo na direção de Pio, o golpe se direcionou para aquela direção. Pio arregalou os olhos, e então cerrou os dentes, cravou os pés no chão e firmou seu centro de gravidade. Acima dele, posicionou as lâminas de ataque. A rajada atinge ele, corta seu ombro, braço e até seu rosto, mas Pio permanece focado. Seu pé pouco se mexe, enquanto vários fios em formas de raios circulam seu corpo. O homem acha inesperado ele resistir ao golpe.
Mesmo em tão pouco tempo, ele achou uma forma de anular sua técnica e sobreviver. E já um pouco mais preocupado enquanto olha para Pio imponente, perguntou se não acabava de despertar seu poder adormecido. Seu avermelhado recebia os primeiros raios do nascer do sol. Pio descarregava toda a energia que transpassava seu corpo. Seu braço tremia, sua mandíbula era pressionada e ele gritava com toda a sua força, de modo que o sol à sua frente rachasse. O homem olhava, agora sério. Com um movimento de mãos, sua energia se transformou numa tormenta que rodeou Pio. Ele continuava sério, mas ao erguer os dedos novamente, sorriu por achar as coisas ainda mais interessantes. Então ergueu os dedos para o céu. Um grande feixe de energia se elevou de onde ele estava, enquanto um gigantesco dragão se movia por detrás dele. Era interessante, mas revelava que se deixasse aquilo continuar, então suas cartas na manga seriam descobertas. De um lado, o dragão feroz, de outro, os raios poderosos de Pio, no mesmo movimento circular do golpe de seu oponente. Enfim, ele abaixou o dedo e uma poderosa rajada atingiu Pio a queima-roupa, e em seus olhos de serpente, aquele golpe mortal era refletido. No fim, uma grande explosão irrompeu no local. O homem olhou para a destruição que ele mesmo causou. Pensou que as coisas deveriam ter acabado, mas ao longe, uma luz brilhava. Ele percebeu algo abaixo de si. Era uma linha elétrica que se enrolava acima de seu tornozelo. Do outro, Pio segurava a linha, e ao perceber a gravidade da situação, saltou, e enquanto planava no ar, rapidamente usou da espada para cortar a linha. Ele admitia achar Pio mais incrível do que o esperado. Pio, por sua vez, estava muito ferido e coberto de sangue, em especial em seus cabelos e face, que agora encarava seu oponente. O rival achou impressionante. Não só sobreviveu à sua técnica, como lançou um contra-ataque. Ele sorria, mas pensou nunca ter encontrado um oponente daqueles. Não podia imaginar o quão aterrorizante Pio se tornaria após aquele encontro. Por isso, era a oportunidade perfeita para matá-lo. Contudo, ao olhar em seus olhos, não viu nenhum medo. Ele faria de tudo para resistir. Se lutassem, ele não sairia ileso, o que fez admitir o quanto envelheceu. Agora ele se preocupava com sua própria insegurança. O menino continuava ao chão. Com seu controle de vento, trouxe ele para si. Então explicou que os homens nunca entenderiam a vasta vontade dos céus. Então não sabia se teria arrependimento ou orgulho de sua decisão. Pio exigiu que ele parasse, mas em seguida seu corpo era pressionado contra o chão. Resistindo, perguntou o porquê dele querer a criança. Para protegê-lo, disse o homem. Pio queria saber de quem, mas o homem explicou não poder revelar aquilo, além de não ver motivos para contar a ele. Sendo assim, Pio disse que não deixaria ele levar o menino. O homem riu. Não era como se precisasse de sua autorização. Ele não sabia o porquê do menino parar ali, mas ele não podia permanecer lá. Se ele ficar lá, um grande desastre cairá sobre Sichuan. Pio, por ser forte, talvez sobrevivesse, mas outros não teriam o mesmo destino. Por isso, ele protegeria a criança. Ainda assim, Pio pediu por uma garantia. Em resposta, o homem explicou não importar se ele acreditou ou não, porque não recuava por medo dele, já que suas técnicas até podiam ser decentes, mas não eram eficazes contra todos. Então perguntou pelo nome de Pio, que devolveu a pergunta. Ele é quem deveria se apresentar primeiro. Concordando, se revelou como o soberano do vento. Pio olhava sério. O soberano se elevava no céu, e olhando ao seu redor, contou como desde que a lâmina do massacre celestial tocou o crepúsculo, um céu tingido de vermelho se manifestara, e então o mundo deve ficar alerta para a malícia do outro lado. Com essas palavras, ele sumiu, e largado naquele local ficou Pio. Com o braço colocado sobre o joelho, ele descansa, e admite ter sido feito de tolo. Após tudo aquilo, no estabelecimento Soyeon Yushin, via diversos corpos. Eram os membros do Salão das 7 Estrelas. Todos foram mortos em uma única noite. Ele conta como eles eram famosos em Hunan. Havia um motivo para serem reconhecidos, mesmo com outras seitas poderosas. Se perguntava quão poderosas eram as habilidades de Pio e se as coisas não foram longe demais. Sempre que alguém excepcional aparecia em Jiangsu, trazia consigo uma mudança. Por fim, mandou que analisassem os corpos e investigassem o culpado. Um homem se aproximou. Yushin perguntou por alguém, e ele afirmou que a pessoa estava na oficina. Contou também que a oficina era operada por um descendente do clã Tang. Yushin pedia para descobrir como estão relacionados e por que estão vinculados. Não era possível
controlá-los, mas informações eram valiosas. Então precisavam reunir todas as disponíveis. Em sua casa, Soshu conversa sobre o Soberano do Vento levar Shinwoo embora por querer proteger o garoto. Pyo achou ser sincero, ele não mentia. Com o matador em mãos, Soshu diz terem ocorrido muitas coisas na noite passada. O incêndio causado pela Seolyong queimou 1/3 dos cortiços e lançou Chengdu inteiro em confusão e caos. Mas ele não acreditava que fizeram tudo aquilo pelo Shinwoo. Ele perguntava qual o segredo o garoto escondia para isso acontecer. Além disso, tinha também o Soberano do Vento. Pyo pergunta se Soshu sabe sobre ele, e Soshu, estarrecido, pergunta como não saberia. Soshu explica, ele é um dos artistas marciais mais poderosos, está no mesmo nível dos donos das 2 maiores seitas, as 3 seitas, os 3 domínios e os 3 governantes. Pyo percebe como sabe pouco de Jang-Hoo e pede para Soshu contar mais. Soshu revelou não saber muito, mas o que sabia era o seguinte: as 2 maiores são as seitas mais fortes do Jang-Hoo, embora fossem grupos relativamente novos, existentes há menos de 100 anos. Seus feitos foram suficientes para serem considerados os mais fortes. Eles são a seita marcial Berserk e o domínio marcial celestial. A seita marcial Berserk foi criada pelo grande Lee Kwak e enterrou a grande guerra demoníaca. Por esse feito, eles se tornaram os mais fortes. O atual líder era Lee Chung, o filho de Lee Kwak. O mestre do domínio marcial celestial é Jang Shunhwa, que matou o líder da tropa demoníaca celestial, que causou um massacre em Jang-Hoo. Possuem muita riqueza e conseguiram reunir muitos artistas marciais para seu lado. Atrás das 2 mais fortes estavam as 3 seitas, conhecidas por suas contribuições na guerra demoníaca. Eram o Templo Shaolin, a seita Wudong e a seita Monte Hua. 3 domínios espirituais são o domínio divino da lua, o domínio da espada fantasma e o domínio da espada da chuva. Eles possuem grande poder, apesar de existirem por um período relativamente curto. Finalmente, os 3 governantes são o Desfiladeiro do Dragão Celestial, a Tropa da Espada Marcial e a Sociedade da Água Celestial. Antes, eram 10 governantes, mas como resultado da grande guerra demoníaca, restaram apenas 3. Desta forma, os líderes desses 11 grupos são os governantes de Jang-Hoo, tanto há aqueles que não pertencem a nenhum desses grupos, mas que são tão poderosos quanto eles. Eles são as 8 estrelas e os 3 soberanos. Entre esses soberanos estava o Soberano do Vento. Além dele, há o Soberano Marcial, Yanbu-Li, e o Soberano da Espada, Han Yo-chon, mas ele não sabia muito sobre as 8 estrelas. Então, Pyo teria que perguntar para outra pessoa. Pyo concluiu haverem pelo menos cerca de 20 pessoas tão fortes quanto o Soberano do Vento. Pyo lembrou sobre ouvir falar de pessoas excepcionais no Jang-Hoo. Se adicionar também os desconhecidos, então seriam mais do que 20 pessoas. Pyo percebeu que todo esse tempo era como um sapo no poço. Levantando, disse compreender a situação. Ele prometeu para Soshu que traria de volta a criança, mas Soshu não viu necessidade. Pyo perguntou o motivo, e Soshu explicou sentir pena do garoto por lembrar dele mesmo quando jovem, mas não ao ponto de acolhê-lo. E se foi o Soberano do Vento quem o levou, então seria até melhor para ele. Soshu se desculpou por fazer Pyo se esforçar em vão. Contudo, Pyo explicou ter sido uma boa experiência para ele. Pyo pensou como o mundo era vasto, com inúmeros mestres marciais, que poderia perder dessa vez, mas não na próxima. Em um campo aberto, um homem trajado com roupas mais simples e chapéu de bambu caminhava. O homem pensa que precisa ficar mais forte para não perder nada precioso, mas antes é preciso fugir de uma vigilância do clã Hall. Eles observam cada um de seus passos. Pyo sabia se esconder, mas não podia garantir a perfeição de seus planos. Precisava encontrar uma maneira de esconder sua identidade e obter informações, simultaneamente. Por esse motivo, se dirigia até o domínio Vento Azul, onde, em um portal, a placa acima revelava sua chegada ao destino. Pyo destacou já fazer um bom tempo, e cogitou poder haver alguma reserva oculta. O lugar estava quieto. Pyo caminha solitário até alguém passar ao seu lado. Eram memórias dos dias passados, ou do que poderia ter sido seu passado. Nele, seus antigos companheiros de infância brincavam e se divertiam juntos. Eram apenas garotos, sem nenhuma preocupação.
Agora cada um daqueles rostos passavam por ele, inclusive em suas formas adultas. Como teriam sido se não tivessem o destino que tiveram? Enquanto continuava, deu de frente com um homem especial. Era Li Min, a garota que morreu na sua frente, mas ele seguiu reto e ela desapareceu, levada pelo vento. Dentro do local, Piu percebeu que ninguém cuidou daquele lugar após o líder do grupo Sombra de Sangue morrer. Até haviam vestígios de saque, mas nada importante foi levado. A razão pela qual Piu estava lá era por saber que lá, em algum lugar, algo estava escondido. O líder era uma pessoa impiedosa, que tratava cruelmente as crianças. Ele considerava elas apenas instrumentos para atingir seu objetivo. Era o tipo de pessoa que recorre a todos os métodos para ganhar dinheiro. Em determinado momento, manteve o nome do grupo de assassinos em segredo para acumular riquezas. E entre todas as coisas que ele coletou, aquela que Piu buscava era a mais preciosa. Observando um detalhe no teto, Piu usou dos fios para fazer um buraco no teto e depois pulou no sótão. Lá, abriu um baú onde encontrou um livro. À noite, um homem gordinho caminhava alegremente pelo corredor de sua casa, até entrar em um quarto escuro. Um homem sentado chamou por Zhou Qiang. Amedrontado, o homem imediatamente gritou para os seus guarda-costas. Entretanto, Piu explicou que ninguém viria. O homem não compreendia, mas logo notou corpos ensanguentados espalhados por todo o quarto. Piu destacou como ele acumulou uma fortuna considerável, e o homem perguntou se ele era a Lua Negra. Piu ficou surpreso, mas respondeu imediatamente que era. Então o homem se prostrou, explicou não receber notícia de sua chegada e nem perceber que seria ele. Por isso, pediu desculpas pela insolência. Pensou sobre de onde ele apareceu, afinal, há 7 anos nada foi ouvido sobre ele. O homem gritou ainda ser grato pela misericórdia mostrada quando ele era jovem e pediu para aceitar toda a riqueza por ele acumulada. Porém, ao levantar a cabeça, não viu ninguém em sua frente. Aliviado, pensou que agora não deveria pagar as taxas anuais de proteção novamente. Em cima do telhado, em posse de uma sacola de moedas, Piu revelou ter certeza que Gu Zhuyang manteria seus fundos em muitos lugares em caso de emergência. Por isso, acha que agora estaria ocupado com o tanto de lugares para visitar. Em outro lugar, Chumpong e sua sobrinha olhavam para alguns escombros. Ele acha que deveria ter parado o Salão das 7 Estrelas, mas Lissor explicou não serem inimigos fáceis de lidar, e não conheciam a causa e o resultado de suas ações. Não importava o que os outros falassem, ela sabia quão grande é a honra e a justiça. Ela agradecia, e após olharem para as pessoas naquela condição, Chumpong conta que ficaria em Chengdu para acompanhar as ações desse assassino misterioso e verificar se ele é um perigo para Jianghu. Então pediu para sua sobrinha voltar para a propriedade principal. Sorra relutou, mas ele insistiu por se tratar de um assassino muito perigoso. No fim, Sorra, embora descontente, decidiu obedecer às palavras de seu tio. Chumpong pediu desculpas por não poder mostrar o Jianghu tal qual prometeu a ela. A garota disse estar tudo bem, por enquanto voltaria para a propriedade principal, mas sabia que retornaria. Chumpong parecia orgulhoso. Sorra fez um gesto de respeito, se despediu e disse para ele se cuidar. Ele concordou, e na despedida, tio e sobrinha sorriram um para o outro. Em uma montanha, uma longa escadaria levava até um templo. Um grupo de jovens subia a escadaria. Carregavam 2 caixões, e após passar pela porta do portão, onde se lia Templo do Trovão Menor, se ajoelharam e começaram a rezar para Buda de Sangue, aquele responsável pela vida e morte no mundo, pedindo para que livrasse seus discípulos da injustiça. Um dos membros do templo estava surpreso por ver aquelas pessoas. Outro membro chegou até eles e perguntou se não eram aqueles enviados para Sichuan. Um deles explicou serem ordenados pelo monge ancião a entrar no Jianghu. O homem então perguntou o porquê de não estabelecerem uma base em Sichuan. Todos se curvaram e pediram perdão. Um explicou serem todos expulsos após perderem o seu jovem líder de seita, por causa da seita Qincheng. Ele implorava para ajudarem a eles a corrigir aquela injustiça. Irado, o homem perguntava o que exatamente a seita Qincheng fez. O cordão em sua mão foi arrebentado pela força do aperto. De seu corpo, aura transbordava. Mexeram com o Templo do Trovão Menor, não podia ser ignorado. O grupo de jovens via a cena, espantados. O homem falou o nome de Huek Am. Ele o enviaria para cuidar do assunto.
Ele cerrava os dentes e falava que a seita Qin Cheng se arrependeria. Assim, aquele outono passou, e depois o inverno, até a chegada da primavera. Em Chengdu, as pessoas falavam sobre o quão longo foi o inverno, e como o clima atual permitia o desbloqueio das rotas. Por conta disso, muitas pessoas chegavam em Sichuan naquele momento. Chumpun reclamava por não encontrar quem buscava em lugar algum. Cogitava a possibilidade dele ter saído de Chengdu após aquele dia, senão o lugar não estaria tão tranquilo. Ao seu lado, passou uma pessoa que o observava. Chumpun estava próximo de uma carroça, quando uma voz o chamou. Era Lissorra, que saltava de lá de dentro, e vinha em sua direção, o encontrando com um grande abraço. Chumpun, preocupado, perguntava o motivo dela estar ali. Ela foi direta, veio porque ele demorava, e por isso estava feliz em saber que ele estava bem. O tio estava preocupado com a sobrinha, até porque nevou muito e ela viajou toda aquela distância sozinha. Mas Sorra não estava sozinha. Ela chamou sua amiga que veio com ela. A pessoa que saiu da carroça era a fada das espadas da ilusão, Wong Gayong, que prestava homenagem para Chumpong, em forma de respeito. Surpreso, Chumpong perguntava como ela conhecia sua sobrinha. Em pensamentos, pensava o que a sobrinha direta do soberano da espada, Han Yuchong, fazia ali. Ela explicou, conhecia Sorra há muito tempo, mas viajava tão longe com ela pela primeira vez. Chumpong lamentava o incômodo causado, mas Gayong revela que viria de qualquer modo. Ela conta que a Sociedade do Céu Dourado se reuniria ali. Após ouvir isso, Chumpong pontua como a cidade logo estaria repleta de diversos talentos. Agarrando o braço de Gayong, Lissorra explica não ser todos, apenas alguns se reuniriam ali, e por isso não conseguiria jantar com ele mais tarde. Então eles se despedem e falam para mais tarde continuarem de onde pararam. Em outro lugar, um garoto de cabelos louros compridos ergue os braços e chama por alguém. Ele é o rei do punho pequeno, Shimen Pyong. As duas garotas se aproximam dele. Sorridentes, Gayong ressalta como ele veio antes e já devia ter visitado os bordéis. Pyong conta como as prostitutas de Chengdu são diferentes, mas Gayong manda ele se calar. Sorra pergunta pelos outros e Pyong explica estarem adiantados. Os outros chegariam em breve. No outro instante, já podiam ser avistados, e Pyong chamava por eles. Eram a Espada Branca, Nyung Suwon, e o líder da Sociedade Céu Dourado, o artista marcial Sangue de Ferro, Jin Jianmo. Jin cumprimentava todos acaloradamente. Lamentava terem chegado por último, mas Gayong contava terem acabado de chegar também. Jianmo pareceu perceber algo. Ele olha para trás e diz ter sentido alguém observar eles. Descontraído, Pyong acha que todos deveriam estar observando eles. Ao fundo, a mesma pessoa que passou por Chumpong na vila estava sentado naquele estabelecimento, com um copo de chá em sua frente. Piu, em seu disfarce, reflete sobre a Sociedade Céu Dourado. Em um abate, um jovem acaricia um bezerro. Ele olha desanimado para o animal, e um senhor vem até ele e fala sobre o jovem nunca ter se atrasado. O garoto conta nunca ter havido um motivo para se atrasar, e o velho naquele dia teria muito trabalho para fazer. O garoto pede para sair depois de hoje, e o velho acha triste saber que aquele seria seu último dia. Por isso, pergunta se algo ruim aconteceu. A resposta é não, então para não incomodar, o velho não perguntou mais nada, e revela estar surpreso, não só pela força do jovem, mas pela sua capacidade de confortar as vacas ao abatê-las sem dor. E explicou ao jovem que ele tem instintos assassinos. Virando, conta que ele pode retornar sempre que quiser. O jovem pensa em algo aprendido ao abater o gado. Ele percebeu que ao atingir o ponto vital de acupuntura de um ser vivo, poderia encerrar a vida da criatura em um instante. Esse ponto não é o mesmo para todos e está sempre em movimento, mas há uma certa lógica de como se move. Usando da técnica, matou a criatura com um único golpe e sem causar dor ao animal. Acabado o serviço, seus olhos voltaram aos mesmos de sempre. Em seu quarto, Yushin estava sentado confortável no meio da bagunça e papéis. Para ele, era irritante ficar preso em Chengdu, sem conseguir mostrar resultados. Lá fora, alguém chama por ele. Uma mulher explica ver alguém difícil de lidar procurando por ele. Animado, Yushin perguntou para ela a identidade do figurão. Era o artista marcial Jin Jianwo. Ele entrou e Yushin se apresentou. Jin se apresentou também, mas perguntou se ele era realmente o líder da filial. Yushin não entende, e Jin explica que suas vibrações eram diferentes daquela de outros líderes de filial do clã Hao, que ele já tinha conhecido. Yushin presumiu que isso estava relacionado ao fato de ter assumido o cargo recentemente. Ele pensou que um olhar de Jin podia matar. Sem dúvidas, era muito forte.
Jin aceitou a explicação e revelou estar à procura de alguém que desconhecia o nome. Contou sobre o incidente do ano passado, onde a seita Emei e Qincheng tiveram grandes baixas. Jin queria saber o nome do responsável, então pedia para Yushin encontrar o culpado para ele. Yushin não entendeu o porquê de Jin procurar Pilou, mas de qualquer modo, eles não conseguiam encontrar Pil, mesmo após eles terminar o Salão das 7 Estrelas, o que irritava Yushin. Então Yushin contou que todos os indícios apontavam que ele saiu de Chengdu, embora ele tivesse outra opinião, porque ele era como um espírito. Era muito desafiador encontrar ele, mesmo que estivesse em sua frente. Jin colocou uma sacola de dinheiro na mesa. Aquele seria o adiantamento, já que são exatamente esse tipo de tarefas que o clã Hao resolve. Como Yushin estava procurando Pil de qualquer modo, ele aceitou a tarefa. Assim se cumprimentaram e se despediram. Jin Jinwoo é o líder da Sociedade do Céu Dourado e um dos 5 artistas marciais mais talentosos do mundo, além de neto de Jinwoo Leong, uma das 8 estrelas, e alguém talentoso desde jovem. Tem uma ótima personalidade e habilidades marciais excepcionais, e se seguir o caminho de seu avô, se tornará um dos mais poderosos da próxima geração. Contudo, após 15 anos, suas ações mudaram, e ele parecia perseguir algo. À noite, Pil conversa com um homem. Ele pergunta se descobriram o motivo da reunião dos talentos em Chengdu. Uma placa diz não ter conseguido ainda. Pil insiste na teoria de haver um motivo importante, e uma segunda placa diz que fará o seu melhor. Então Pil sai, e na vila, um homem o chama de Kwon-ok e explica ser sua vez de se apresentar. De longe, Gayong olha para a multidão, mas logo vê Jin e acena para ele. Jin pergunta pelos companheiros e descobre que todos estão em outros compromissos, ocupados com seus próprios assuntos. Ao perguntar de Pyong em específico, Gayong faz uma expressão de desprezo. Conta que provavelmente está no bordel, e Jin ri. Conversam sobre a reunião de informações, mas a tarefa se mostrava desafiadora. Discutiam a possibilidade de Pil estar conectado com um certo grupo, e sobre eliminar a possibilidade, se essa não for o caso. No fim, Gayong sugere relaxar um pouco, e depois atualizar as informações. Ela mencionou que em Chengdu havia um lugar chamado Salão das Mil Melodias, onde hoje ocorreria um concerto. E como não tinham mais nada para fazer, concordaram em ir. Os jovens prestavam atenção na apresentação. Eram vários músicos se apresentando, mas um deles se destacava dos outros. Gayong achou a força da música de Pil surpreendente, embora a técnica não fosse excepcional. Embora Jin admita não entender de música, ele considera a energia de Pil semelhante a um espadachim, não de um músico, e imagina como ele seria com uma espada. Só o pensamento já faz Jin se sentir tenso, ao ponto de transbordar energia. Jin explica para Gayong precisar descobrir o nome dele. Gayong pergunta o motivo, mas após ele dizer ser apenas curiosidade, ela diz que descobrirá. Jin pensa sobre ter sentido algo semelhante naquele estabelecimento. Pil tocava tranquilo, mas de repente mudou a forma de tocar. Jin olha atônito para aquilo. Sua música era tão excêntrica que até os outros músicos pareciam confusos, se esforçando para conseguir o acompanhar. A apresentação hipnotizou a plateia, e a cada nota ficavam mais maravilhados, até que explodiram em aplausos. Gayong retornou, contou descobrir. Ele era Liu Kwon-ok, um morador de Chengdu com algumas habilidades em negócios. Herdou os negócios dos pais e aumentou suas riquezas, mas tinha o sonho de se tornar artista, então decidiu seguir esse caminho. Jin pergunta se ela tinha certeza. Gai havia confirmado com várias pessoas, então Jin levanta com a intenção de descobrir diretamente com ele. Jin se aproxima de Pil e elogia sua apresentação. Pil se apresenta como Liu Kwon-ok e agradece, e Jin o convida para uma xícara de chá como gratidão. Mais tarde, Pil caminha e pensa sobre a conversa. Não conversaram muito, mas percebeu os olhos penetrantes de Jin. O convite por gostar da apresentação era uma desculpa, e então Pil se pergunta sobre o real motivo. Após a conversa, Jin ainda queria conversar com ele outra vez. Pil pensa ter outra chance de descobrir se ele tramava algo. Enquanto isso, deveria manter ele por perto. Pil entra no local, mas logo a porta é aberta por um senhor carregando uma placa. Pil perguntou para o gerente Go se algo aconteceu. A placa diz: movimentos suspeitos foram encontrados no clã do Trovão. Pil acha que após a morte de seu líder de seita e do jovem líder, estavam acabados. Então se perguntava o motivo da movimentação e concluiu precisar ficar de olho neles. O clã do Trovão reuniu vários de seus homens, entre eles O Kyung-hwa. Ele
pensa que os outros veem o clã do Trovão como acabado, mas se reergueram, e ele não descansaria até a seita Keqing pagar pelo que fizeram. Ele não teve a chance de realizar um funeral para seu líder, e esteve aprisionado na seita Keqing, e depois de tudo, não pediram desculpas. Por isso, o homem estava determinado em ter sua vingança. Para isso, chamou um guerreiro, Heuk-an. O guerreiro ordenou ele para em 3 dias ir até a montanha Keqing. Ele pergunta se era só eles, e pede para contar o que planejou, mas Heuk nega. Atrás deles, um membro grita não estarem lá para ouvir baboseira. No outro instante, Heuk desapareceu, se moveu para trás dele, agarrou pelo seu rosto enquanto uma energia transbordava de seu corpo. O membro do clã foi afetado por aquilo. Seu olhar sofreu uma alteração, e depois caiu no chão aos berros, fora de si. Ele cortava o rosto com as próprias unhas. Heuk-an diz que insultar ele é insultar o ancião, e ao insultar o ancião, não se tem perdão. Enquanto isso, Shimin Pyong jogava um jogo de tabuleiro. Ele sorri e conta ter a diversão como maneira de diminuir os cansaços de viagem. Pergunta o motivo de sua viagem. Pyong explica ser uma reunião, mas hoje é o último dia de diversão. De repente, uma mulher passou por ele. Ela se vestia muito bem e tinha um rosto lindo. Um de seus companheiros explicou ser Suhyang, a gerente do pavilhão Mil Fragrâncias. Pyong levantou imediatamente, foi até ela e agarrou sua mão. Perguntou se era a gerente, e após ouvir uma afirmativa, diz ser uma mulher realmente bonita, então oferece uma bebida a ela. A garota tenta recusar, mas ele adverte ser gentil com quem o obedece e rude com quem se opõe a ele. Ela insiste em sua negativa, então ele promete fazer deste o seu último dia de trabalho no pavilhão. Ela não entende, mas ele diz que destruirá o pavilhão. Enquanto Suhyang não sabia como fugir da situação, um homem se aproxima e chama por ela. Aliviada, ela saúda o proprietário do local. E este homem é Pyo disfarçado com uma máscara no rosto. Pyong pergunta se ele é o dono, e Pyo admite. Mas quando Pyong pergunta por seu nome, Pyo se recusa a dizer. Pyong diz não ficar tão irritado há muito tempo. Ele não sabia com quem falava, então anunciou sua decisão de destruir o lugar por completo. De repente, aplicou o poder de sua aura, espalhando não apenas os objetos de decoração, mas também os visitantes. Para sua surpresa, Pyo permanece firme em seu lugar. Ele percebeu que o oponente também dominava as artes marciais, mas atacou mesmo assim. Seu soco atravessou o corpo de Pyo e ficou preso. Impedindo Pyong de se mover, Pyo explica que se ele queria destruir o pavilhão, então deveria estar preparado para arriscar a própria vida. Então Pyo desferiu um golpe tão forte que Pyong voou para fora e quebrou a parede de pedra do estabelecimento com seu corpo. Ele tentou escapar com as últimas forças, mas já era tarde demais, e o pé do proprietário do estabelecimento desceu sobre Pyong. Pyong não entendia o que acontecia. Ele nem teve tempo de fazer nada antes de ser derrotado. E não esperava que depois da queda das 2 principais seitas de Chengdu ainda houvesse um mestre nesse nível. Pyong pergunta novamente quem ele era. No entanto, Pyo repetiu que ele não precisava saber disso, e então retirou seus fios de prata e atacou Pyong com eles. Por fim, pediu ajuda dos assistentes para limparem o local, enquanto Pyong ferido gritava de dor. No dia seguinte, Suhyang retira a máscara de Pyo e agradece a seu chefe por salvá-la, mas expressou preocupação porque Pyong chegou a Chengdu acompanhado. Então seus companheiros certamente tentarão fazer algo. Pyo admite, ela estava certa, já que tinham visitantes naquele exato momento. Na portaria do estabelecimento, Gayong fala com o administrador. Ela se desculpa pelo amigo e, sorrindo, pede permissão para se encontrar com o dono do local. Gayong foi convidada a entrar. No entanto, ao entrar sentiu como se estivesse diante de uma serpente gigante. Ela cumprimentou o proprietário do estabelecimento, mas Pyo diz para ela se sentar. Ele explicou que o verdadeiro dono do lugar é Suhyang. Ele apenas ajuda na gestão do pavilhão. Gayong se apresentou como um membro das Espadas da Ilusão e perguntou se ele a conhecia, mas Pyo negou. Então ela brinca que pensava ser famosa em Jianghu, mas parecia que seu nome ainda não havia se espalhado por lá. Gayong achou estranho. Se não conhecia ela, não deveria ter saído de Sichuan. E também era estranho ter alguém tão forte em Chengdu, depois do incidente recente entre as seitas da região. A garota pediu para Pyo se apresentar, e ele se apresentou como o mestre da noite. Gayong confessou vir apenas por um idiota em seu grupo. Contudo, ela tinha uma pergunta. Era se ele era mesmo o assassino que organizou a tragédia de Sichuan no ano passado.
Piu perguntou o motivo dela querer saber, e a resposta foi querer perguntar algo para ele. Como Gayong disse não ter motivos para contar a ele se não fosse a pessoa em questão, Piu também se recusou a responder sua pergunta, e anunciou que a conversa estava encerrada. Ao perceber o impasse, Gayong convidou Piu para um encontro futuro. Um homem agitado corre para dentro do salão e grita sobre ocorrer um grande problema. Os homens da sala perguntam sobre o que aconteceu, e o homem conta que os membros do clã do Trovão esperavam lá fora. Ao sair na rua, o novo líder do clã do Trovão, O Kyung-hwa, se apresenta para eles. Mu Hyong, o líder da seita Kincheng, se apresenta em resposta, mas Kyung-hwa não sabia o que falar. Huek ordenou que eles subissem a montanha em 3 dias, mas agora não sabia o que dizer para ganhar tempo. Os homens na frente dele até olhavam preocupados, enquanto Kyung-hwa tinha dificuldades para construir suas frases e dizer qualquer coisa. Finalmente, ele se recompôs e afirmou que, como legítimo sucessor do clã do Trovão, exigia que ele assumisse a responsabilidade pelo assassinato do antigo líder. Então um membro da seita Kincheng gritou que o responsável já estava morto há muito tempo. Mas o líder fez o jovem ficar em silêncio e perguntou como exatamente ele queria que assumissem a responsabilidade. Kyung-hwa exigiu que pagassem com a vida de alguém tão importante quanto seu líder. Em outras palavras, ele pedia para o líder da seita deles cometer suicídio. O velho líder não acreditava, e os outros membros da seita se agitaram. Os membros da seita Kincheng olhavam irados e julgavam aquilo como passar totalmente dos limites. Isso fez o chefe do clã do Trovão duvidar ainda mais do plano de Huek, já que ele prometeu cuidar do resto. Ele deveria apenas semear o caos entre os seguidores da seita Kincheng. De repente, da multidão, surge o mestre da academia marcial do Alto Céu, Lee Pyung. Ele toma a frente e recebe o cumprimento do líder da seita Kincheng. O ancião fica preocupado, porque as duas organizações se apoiaram mutualmente por séculos. Logo imaginou que se envolveu porque não podia ver eles lidando com um pedido tão ridículo. Mas para seu espanto, um Lee Pyung de olhos avermelhados apoiou a exigência do chefe do clã do Trovão. E outra pessoa se aproximou. Era de orgulho, da verdadeira seita marcial. E ele concorda com Lee Pyung. Todos eles pediam para o líder da seita Kincheng assumir a responsabilidade pela morte do antigo líder do clã do Trovão e se matar. Em outro lugar, o inspetor Yushin observa alguns corpos em uma rua ensanguentada e se pergunta o que aconteceu. Ao se aproximar, ele examinou os corpos e ao perguntar para seu assistente se houve algum sobrevivente, recebeu uma negativa. Em seguida, perguntou quando aquilo ocorreu e quem era o culpado. O assistente explicou que encontraram os corpos naquela manhã e ainda não localizaram o culpado, mas acrescentou que talvez nunca o encontrariam. Yushin pergunta o motivo, e ele explica que, dadas as armas das mãos dos mortos e o caráter dos ferimentos, eles próprios se atacaram. Yushin não consegue acreditar naquilo que aconteceu, não fazia sentido para ele. Na montanha Kincheng, o líder do clã do Trovão e outros 2 líderes de seitas tentavam convencer o mestre mais velho a pagar o preço com o suicídio. Um dos membros mais jovens alertou o ancião para perceber o olhar dos outros líderes. Pareciam estar fora de si. De repente, um jovem da seita Kincheng, chamado Shun Kyung, se dirigiu ao líder da seita. Próximo ao líder, ele revelou uma lâmina oculta e perfurou o ancião com ela, fazendo o líder cuspir sangue pelo golpe. O membro mais próximo do ancião tentou socorrer ele, mas o corpo do velho tremia pelo golpe recebido. O membro gritou com o esfaqueador, mas o rosto do criminoso, assim como os rostos dos companheiros, estavam tão loucos quanto dos líderes das seitas inimigas. Eles desembainharam suas espadas e começaram a se aproximar do mestre ferido, enquanto gritavam sobre ele pagar pelo erro cometido. Os alunos que mantiveram suas sanidades defenderam o ancião. Logo, uma multidão de insanos corria na direção deles ao ataque. Eles se defendiam e a confusão se alastrava. Em seguida, o líder da academia marcial do Alto Céu e da verdadeira seita marcial ordenaram também o ataque de seus homens. Kyung-hwa observa o que acontece, sem conseguir entender como tudo aconteceu, quando de repente pensa não poder hesitar. Agora era a hora de atacar. De repente, nota Huek acima, no telhado do prédio à frente. Huek pensa que no meio de conflitos internos, até mesmo uma seita respeitável seria despedaçada. Olha para o desastre, para o ancião ferido e berra descontrolado. Já Gayong e seu grupo caminham nas montanhas. Ao perceber pássaros inquietos por toda parte, Jin compartilhou com os companheiros um pressentimento ruim e sugeriu que se apressassem.
Enquanto isso, a batalha contra a seita Qincheng continuava. Observando a luta entre seus alunos, o irmão mais novo da seita Qincheng conclui que estava errado em pensar que apenas outras organizações estavam se comportando estranho. Se isso foi causado por feitiço, não era surpresa que seus próprios homens também fossem afetados. Considerando o fato de seu pessoal não lutar até a morte com seus companheiros, se o combate continuasse, a situação poderia se tornar catastrófica. De repente, no meio da luta, um homem cruzou os céus e logo pousou no campo de batalha, causando uma destruição pelo impacto e interrompendo a batalha com um poderoso impulso de energia. Era Jin Jinwoo. Ele olha até os membros principais da seita Qincheng e se apresenta a eles. Acompanhado de Gayong e Suwon, o irmão mais novo da seita agradeceu Jin por chegar, porque de fato precisavam de ajuda naquele momento. Jin pergunta o que acontece, mas o homem diz nem mesmo ele saber. Ele supõe que os membros da seita foram enfeitiçados, mas não sabe o motivo de enfeitiçarem seu povo. Jin reflete sobre, e ao examinar alguns corpos, Suwon notou veias negras. Ele identificou aquilo como sendo o veneno Gu. O irmão mais novo da seita se revolta ao entender que seus companheiros foram afetados com veneno amaldiçoado, deixando eles naquele estado miserável. O próprio Kang-Hwa, que está do lado inimigo, fica surpreso ao ouvir aquilo. Seus olhos logo se cruzam com o Jin, que o encara, enquanto Suwon expressa confiança de que, se usou do veneno Gu, então quem o espalhou deve estar próximo, e por isso precisam encontrar e eliminar o criminoso. Suwon sugere que Jin fosse atrás dele, enquanto eles lidavam com a situação. Jin concordou e escaneou a área com um grande campo que ampliava sua percepção. Rapidamente, ele identifica o alvo e parte dali a toda velocidade. Então vai na direção da floresta e utiliza um corte de espada naquela direção. O golpe gera uma cortina de poeira e dela sai o inimigo de preto. Ele caminha na direção de Jin e pergunta como ele o encontrou. Porém, Jin exigiu saber o que ele queria e por que fazia aquilo. O envenenador riu e Jin liberou sua aura e diz que como ele se negava a responder, então teria que encerrar sua feitiçaria à força. Ele se colocou em posição de ataque, com a espada posicionada na horizontal, e rapidamente deixou ela na vertical, voltada para suas costas, com a empunhadura agarrada por cima da cabeça e a ponta da lâmina apontada para baixo. E então, abaixou ela para frente, em um poderoso golpe. Uma torrente de energia foi na direção de seu oponente. O envenenador nada fez, apenas viu o corte chegar próximo de si, e no outro instante, um pedaço da rocha montanhosa estava cortada. No entanto, para surpresa de Jin, o inimigo não foi derrotado. Ele se aproximou de suas costas sem ser notado e elogiou as habilidades de Jin. Logo depois desapareceu, deixando para trás apenas um rastro. Jin não podia acreditar que deixou o culpado fugir, mas lembrou de Kang-Hwa e concluiu ainda ter algo a fazer. Em frente ao templo, as coisas já haviam sido resolvidas. Kang-Hwa estava rendido de joelhos diante dos membros da seita Qincheng e de Jin e seus companheiros. O irmão mais novo da seita fala sobre o uso do veneno amaldiçoado, e Kang-Hwa não consegue dizer nada. Jin pergunta pela identidade de quem usou o veneno, mas o homem grita não saber também quem ele era. Jin se aproxima e adverte estar perguntando pela última vez. Kang-Hwa então explicou que era do Templo do Trovão Menor, o que foi uma surpresa para todos. Jin explica que o Templo do Trovão é uma espécie ancestral do Clã do Trovão. Então, o usuário de veneno deveria ser um artista marcial do Templo Menor. Quando perguntado pela aparência, Jin disse ser difícil saber, porque ele estava coberto por pano escuro. Jin pergunta novamente pela identidade do homem na procura de uma confirmação, mas antes de poder responder, Kang-Hwa grita, repentinamente enlouquecido. No outro instante, ele morde sua própria língua e acaba com sua vida, mesmo que desesperado e com lágrimas aos olhos. Ele cai à frente de todos. Gayong corre para conferir sua condição e em seguida confirma sua morte. Suwon considera o usuário de veneno amaldiçoado alguém difícil de encontrar, já que não confiava nem mesmo em seus aliados. Além disso, se quisesse pedir o apoio de outros grupos, teriam que provar que se tratava de um membro do Templo do Trovão Menor. O membro da seita Qincheng acha não terem forças para lutar contra eles novamente, já que todos os guerreiros restantes sofreram grandes danos. Por isso, decidiu se afastar daquele assunto, e lembrou aos ouvintes nunca ser tarde demais para se vingar. No que diz respeito à sua seita, mesmo que demorasse um século, eles poderiam recuperar sua glória e retribuir essa humilhação sofrida.
vida. Jin aceitou aquela decisão e disse para esperar que a seita recupere sua glória. Assim, o dia se aproximava do fim e já era entardecer. No caminho de volta, Jin informa os amigos que é necessário capturar o assassino, pois ele está manipulando a mente das pessoas como quer. Se permitissem que ele escapasse, então ele causaria problemas no futuro para eles. Suwon acha passar muito tempo desde a fuga e perguntou se Jin estava certo de que conseguiriam eliminar o criminoso. Jin informa conseguir rastrear ele pelo sangue, porque seu golpe o feriu profundamente. Ele precisaria de um bom médico, então deveriam encontrar ele em Chengdu, onde há médicos renomados. Precisariam também da ajuda do clã Hao. Suwon declara que cuidará disso, e Gaeon conta que irá conversar com Sora e com o Sr. Chumpung, ressaltando como ele ficaria feliz em ajudar. Finalmente, Jin anuncia procederem daquela forma e seguiu em frente, deixando os amigos um pouco para trás. Suwon percebeu que não ganhariam nada com isso, mas Gaeong lembrou que isso não seria nada incomum. É precisamente por isso que eles decidiram seguir Jin, por seu senso de justiça e convicção obstinada. Suwon concordou e eles decidiram se apressar. À noite, Suryang pede para Pil se cuidar. Em resposta, ele promete voltar. Corada conta sempre estar à sua espera. Por fim, ele sorri e sai. Após caminhar por um tempo, ele depara com Jin, que o cumprimenta respeitosamente enquanto dono do pavilhão Mil Fragrâncias. Pil pergunta o que ele quer, e Jin confessa pedir por ajuda, mas surpreso por notar algo, observa que já haviam se encontrado antes, embora ele estivesse com um rosto diferente. Jin pergunta o porquê de usar rostos diferentes, e qual era sua real identidade. Pil pergunta quem achava que ele era. Jin explicou que antes de chegar ali, ouviu uma história sobre um assassino que lidou sozinho com todas as seitas de Sichuan. Ele não acreditou nos rumores, pois parecia irreal demais. Pil pergunta se ele procurava por essa pessoa, e Jin admite. Em seguida, pergunta pelo motivo da procura, e Jin responde estar rastreando um grupo há muito tempo, e queria saber se essa pessoa é um deles. Se fizer parte, Jin declara que lutará, e fará de tudo para vencer e tirar dele a verdade. Agora, o homem pediu para ele revelar sua identidade. Um músico sombrio, Liu Kunwok, o dono do pavilhão das Mil Fragrâncias, ou o assassino que transformou Sichuan em um inferno de sangue. Jin perguntou qual deles era sua verdadeira face. Então Pil tirou o chapéu da cabeça e o permitiu que visse seu rosto por inteiro. Perguntando, confirmou se aquela sua verdadeira face e perguntou o que exatamente ele estava perseguindo. Jin jogou algo na direção e Pil agarrou rapidamente. Era uma moeda com a imagem de 9 dragões. Pil não entendeu, então Jin explicou que recentemente pessoas usando aquele símbolo eram encontradas. Elas não possuem ligação entre si, apenas carregam o mesmo símbolo. Brotam por todo o mundo marcial e se mantêm em todo tipo de interesse. E diferente das facções tradicionais, eles não se importam com as suas reputações e só buscam o lucro próprio. Nesse caso, Pil sugeriu que isso poderia ser algum tipo de facção de comerciantes, mas Jin explicou que essas pessoas têm muito poder. Então ele perguntou se Pil era membro dessa organização, mas a resposta foi negativa. Jin pareceu aceitar a resposta, então Pil questionou se acreditaria tão fácil assim, mas ele explicou que os olhos dele não podiam mentir. Então Jin se apresentou novamente, agora apropriadamente, e perguntou pelo nome do homem à sua frente. Pil revelou seu nome, mas ao receber uma oferta de serem amigos, ele recusou. Ele lembra Jin de não saber nada sobre ele, enquanto devolve a moeda para seu dono. Mas Jin ressalta a confiança nos olhos e fala sobre precisar de ajuda, explicando haver alguém perigoso escondido em algum lugar da cidade, e se não fizessem nada, poderia ocorrer uma tragédia. Ele jogou a moeda com o emblema dos dragões de volta para Pil e refez o pedido de amizade, para quando tudo aquilo acabar. Pil pegou a moeda e ressaltou como Jin gostava de falar coisas desnecessárias. Jin pensa que a história sobre o derramamento de sangue de Sichuan é conhecida por todos, mas ninguém se interessou pela verdade por trás do incidente. E até onde ele sabia, ele era uma vítima também, então não era totalmente mau. Ao mesmo tempo, uma vela ilumina um quarto com sangue jorrado para todos os lados, com um homem morto ao chão. Enquanto prepara algo em um pote, sentado acima de vários cadáveres, Rueik promete se vingar daqueles que fizeram aquilo com ele. Song Pyong desfrutava de sua bebida e pensava em como se vingar do proprietário do pavilhão que humilhou ele. Se lembrava do rosto daquela pessoa e da surra que recebeu dele. Quando se recuperasse, iria imediatamente atrás de vingança. Pyong
Pyong grita para um dos funcionários buscar bebidas para ele, e após perder a paciência, o funcionário sai correndo atrás de bebida. Pyong não percebe, mas repentinamente alguém apareceu diante dele, e segurando o garoto pelos cabelos enquanto este grita de dor, Hwaek tira de sua boca um objeto circular escuro, e na frente de todos, tenta fazer ele engolir a substância. Pyong reluta, mas no fim engole. Em sua frente o homem fala palavras incompreensíveis, e ao ouvi-las, o olhar de Pyong se altera. Uma energia roxa é transmitida de seu corpo, e Pyong se levanta e sai para algum lugar enquanto balbucia algo sobre vingança e encontrar quem fez aquilo com ele. Todas as outras pessoas do local ficam ao redor de Hwaek, com expressões alucinadas. Insanos, lá fora eles destroem lojas de comerciantes inocentes, mas antes de poder matar o dono do local, o agressor é derrotado com um único golpe. Atrás dele, Jin o golpeou e o fez cair, e ao olhar para aquilo, conclui ser culpa do guerreiro de antes. Outro civil é mordido por um dos homens envenenados, e outros insanos correm atrás de mais civis. Jin acha um absurdo, após o que fez Kim Chong trazer o caos para Chengdu também. Suwon pergunta o porquê de agir naquele momento, e Jin acha não ser apenas pelo caos, e ter algum outro motivo por trás, talvez por se sentir encurralado. De repente, Gayong veio atrás deles e informou sobre o acontecimento terrível. Pyong, sem estar completamente recuperado, foi para o pavilhão das 1000 fragrâncias. Nesse momento, uma voz gritava, avisando sobre um incêndio. Era o pavilhão que queimava. Jin foi surpreendido por aquilo. No estabelecimento, os funcionários gritavam por So-hyang, que ainda estava lá. Dentro do local, no meio das chamas e objetos destruídos, Pyong se inclina sobre o corpo inerte da proprietária So-hyang, que tem uma faca cravada no peito. Ele grita contra ela, por rejeitá-la e por desafiar ele. Naquele momento, os companheiros de Pyong chegaram. Ele olha para eles com seu olhar contaminado pelo veneno. Jin nota ser o mesmo tipo de olhar visto no Monte Qincheng, supondo que usaram o mesmo veneno nele. Gayong lembra que o fogo está se espalhando, então precisavam tirar Pyong de lá. Jin analisa a situação. Aquela mulher estava morta, e parecia ser Pyong quem a matou. Ainda assim, ele tentou fazer Pyong se afastar da mulher e vir até eles. Quando Pyong percebe que todos estão vendo que ele matou alguém, ele tem um surto histérico, onde defende que o culpado daquilo tudo foi quem o desprezou, e não só ele, mas todos os que o desprezavam também. Jin e seus companheiros olhavam para aquilo com surpresa, e logo atrás de Pyong, um homem apareceu. Esse homem era Pil-woo. Pil-woo, equipado com uma abraçadeira, libera seus fios que circulam o pescoço de Pyong. No outro segundo, a cabeça de Pyong é cortada. Logo ela rola pelo piso do salão, até próximo aos pés de Jin. Ele e seus companheiros olhavam assustados para aquilo. Suwon se revoltou por ousarem fazer aquilo com Pyong. Pil ignora e vai até o corpo de So-hyang. Ele lembra de quando estavam juntos. Ele perguntou sobre suas ambições, porque ela sempre realizou os desejos dos outros, mas nunca esperou nada deles. Pil admitiu ter um sonho. Ele recusava o mundo sombrio dos outros e queria apenas um cantinho para si. Então ele perguntou sobre ela, se tinha algum desejo. Olhando para ele, disse ter um sonho grande demais para poder realizar, mas era feliz só de poder vislumbrá-lo. Agora, segurando o corpo inerte em seus braços, os outros olhavam para ele nervosos, ao entender a situação, enquanto ele disse que ela partiu por tentar proteger o mundo que ele sonhou. No entanto, ele prometeu que não deixaria ela ir sozinha, e colocou suas lâminas prontas para o ataque. Suwon deu um passo à frente e desembainhou sua espada. Ele preparou suas 18 técnicas de iluminação do luar. Pil o atacou com suas lâminas e fios. Suwon correu na direção delas, entrando no meio dos ataques, que como eram coordenados, logo o atacaram de todas as direções. Gayong avançou em seguida e defendeu Suwon das lâminas. Logo percebendo como elas mudavam suas direções sozinhas, notou que Pil deveria estar controlando elas, e que se moviam como cobras venenosas, impossibilitando prever de onde viria o próximo ataque. Suwon já estava quase alcançando o oponente, que estava sentado calmamente no chão junto ao corpo de So-hyang, quando saltou para dar o golpe final. Ele lançou diversos golpes de sua espada em direção de Pil, mas na frente de Pil, vários fios podiam ser vistos. Na verdade, eles estavam ao redor de Suwon também. Um dos fios cortou seu rosto, e de So-hyang igualmente se viam lâminas se aproximarem. Suwon tentou gritar para ela recuar imediatamente. Ela balançava a espada por todas as direções, mas logo foi acertada e jorrou
sangue. Uma linha atravessou seu ombro, e no mesmo momento, fios circulam o pescoço de Suwon e o pescoço de Gayong. Os fios atravessam seus corpos e puxam eles amarrados para cima. Gayong e Suwon se veem dependurados e amarrados pelos fios. As lâminas apontam para eles, e ambos pensam no quanto foram superados. Pil sequer piscou, enquanto colocava suas lâminas e prendia eles. Agora cada um tem uma lâmina apontada para seus rostos. A lâmina se aproxima de seus olhos, mas Jin interrompe ele usando de sua espada de 9 anéis celestiais da destruição. Ele usa do terceiro estilo, corte do espírito iluminado. O golpe é como um poderoso raio que corta todos os fios de Pil, liberando os companheiros de Jin, além de seguir na direção de Pil. Porém, passou por cima da cabeça dele e acertou a parede. Suwon percebe ter quase morrido, então entende que não pode deixar Pil ileso. Contudo, Jin encerra o combate por já ser o suficiente. Suwon, surpreso, tenta convencer ele do dever de vingar Pyong, mas Gayong concorda com Jin, por estar convencida de não poder vencer. Suwon é convencido, e junto de Gayong, eles se colocam de joelhos. Jin se aproxima de Pil e tenta convencer ele a deixar o acerto para depois. Pil pergunta por um motivo, e Jin explica que embora Pyong tinha feito aquilo, ele não passava de alguém levado pelos prazeres carnais, nada mais do que isso. Então o verdadeiro culpado deve ser outra pessoa, que controlava ele. Jin explicou que o verdadeiro culpado era alguém que perseguia e usava daqueles incidentes para distrair eles e fugir. Por isso, Jin convoca Pil para ajudar na busca por ele no lugar de lutarem entre si, o que permitiria ao culpado realizar outros incidentes como aquele. Pil se levanta com a mulher em seus braços e pergunta o que aconteceria se ele não quisesse. Jin diz que lutariam, mas dessa forma o culpado nunca seria pego. Pil olha para o corpo sem vida de Suhyang e se vira e vai embora. Os outros dois se levantam e Jin com seus companheiros são deixados para trás. No outro dia, após a destruição passar, um grupo se reúne ao redor do corpo de Suhyang. Choravam pela sua morte. Pil olha a cena de longe e conta para uma das garotas precisar se afastar por um tempo. Ela deveria ficar responsável pelo pavilhão e enterrar Suhyang. Ela aceita as responsabilidades e diz para focar em seu objetivo e não se preocupar. Pil parte, mas logo encontra Jin no caminho. Jin pergunta se vai atrás do culpado, mas Pil nega, por ser algo muito simples. O que ele queria era encontrar quem estava por trás dele. Jin pergunta se ele fala da Sociedade do Trovão Menor, mas ele se vai. Gayong estava só, Jin estava atrás de Pil, e Sunyun lidava com os problemas de Chengdu. Pensativa, não notou uma pessoa na rua e trombou com ela. Quando foi se desculpar, teve um susto ao ver um homem de trajes escuros. Os olhos dela se arregalaram enquanto ele a encarava. Fala, gringos! Chegou o fim de mais um recap. Vocês querem continuação dessa série? Então a meta é 3.000 curtidas e 200 comentários. Vocês devem ter reparado que a narração mudou. Meu nome é Pedro, eu sou o dono do canal Kung Fu Pedro e eu cheguei aqui na equipe do Anima Nerd pra gente somar e começar a trazer mais qualidade e frequência pra vocês. Então muito obrigado pra você que assistiu até agora e até a próxima.